É, rapaziada, e o Vitão, hein, que foi falar sobre o Corinthians e o Neto respondeu na lata o jogador e detonou o zagueiro do Internacional. É assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Porcaria, ô Vitão. Porcaria eu sei que ele ficou no Palmeiras. Porcaria eu sei que não sabe marcar no contrapé. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Vitão falou, a resposta do Neto nos donos da bola, o Fabinho Soldado falando e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Depois da derrota do Internacional pro Corinthians por 4-2, cheio de polêmicas com a arbitragem e o VAR, o Vitão desabafou na saída do gramado. Ah não, a gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12, é sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. E o Neto, é claro que hoje nos donos da bola ia responder, né? E não deixou barato. Porcaria é o C no posicionamento da hora que por sinal, que jogou bola o Carrilho no segundo tempo, pelo amor de Deus. Ele parecia o Garrincha jogando. Ele parecia o Martilico, da por direita. Ele parecia o Terto. Que saudade do Terto. Que jogador no segundo tempo, coisa que ele estava saindo. Porcaria, o Vitão. Porcaria eu sei que ele ficou no Palmeiras. Porcaria eu sei que não sabe marcar no contrapé. Porcaria eu sei que ficou nem uma barata tonta na hora que o Bidu, com seus 2 metros de altura e jogando beach tênis não, jogando futevôlei, ele só ajeita. Bota o gordo. Enquanto você, ô Vitão, volta de ônibus, quando você volta de, sei qual carro que você tem, o Roberto volta de Lamborghini. É de Lamborghini. E quando ele quer ainda fazer uma graça, ele vai de Fusca ainda e começa a cantar sertanejo, porque ele voltou a cantar. Roberto, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, cuidado você querer cantar música sertaneja. Ô Vitão, já que o Corinthians, já que lá é uma porcaria, bota o quarto. Olha, mas quer saber de uma coisa? A arbitragem não agradou nenhum dos lados. Tanto é que os dirigentes dos dois clubes reclamaram. Uma insegurança geral. Eu tenho acompanhado as rodadas e nessa especificamente, o árbitro com medo de errar, de ser punido, não sei qual é o que se passa. Algumas intervenções que o VAR, em alguns jogos, lance pequeno que o VAR faz as intervenções, outros lances eles não chamam, não fazem. Hoje 2 lances para o Corinthians normais, que poderia ser resolvido ali no campo. E uma arbitragem que realmente conseguiu mexer com os nervos das duas equipes. Agora, se tem alguém para reclamar, não é a palavra reclamar, mas assim, rodadas e rodadas, a gente está aqui para falar sobre isso. A rodada passada, um lance mínimo, do mínimo. O VAR foi chamado para olhar, para ver, lance mínimo de jogo, é contato, é futebol, é claro, a gente sabe, existem contatos que precisa de uma atenção maior. Mas enfim, se tem alguém que também não ficou satisfeito com essa arbitragem dessa noite, foi o Corinthians. Primeiro, exaltar aqui o primeiro tempo que nós tivemos, aquilo que nós estabelecemos como estratégia, como entrega, como busca do resultado. Me parece que isso foi bastante visível em campo e terminamos um primeiro tempo onde a vitória era merecida diante do contexto que se apresentou o jogo. E é importante exaltar que isso é fruto de um trabalho diário, é fruto de uma estratégia adotada para que a gente pudesse chegar aqui e fazer um grande enfrentamento, sabendo que jogar aqui é sempre muito difícil, com um grande time, com um elenco importante, no momento difícil que eles estavam vivendo também. Mas aí veio o segundo tempo, e o segundo tempo nos coloca numa situação complicada, porque me parece que a arbitragem, mais uma vez,
acaba colocando a situação de um lance que estraga a partida, na nossa visão, porque não tem um critério adotado, principalmente se analisar o contexto do jogo, e nisso eu preciso pontuar alguns lances que aconteceram nesse jogo. No primeiro tempo, uma falta clara dentro da área do Yuri Alberto, que segura o Wesley. Todas as imagens foram colocadas aí, deixaram muito claras isso, e absolutamente sequer foi chamado o VAR. O VAR sequer se pronunciou a respeito disso, pelo menos para nós não chegou absolutamente nada, não chegou qualquer sinal de que o VAR teria acionado o árbitro de campo. E o que nos parece, diante de todo o contexto que a gente já vem discutindo do futebol brasileiro, da arbitragem do futebol brasileiro, é esse critério que se adota da intervenção ou não do VAR em determinados lances, que parece que o árbitro de campo acaba tendo uma bengala, acaba tendo uma dificuldade de fazer qualquer tipo de análise sem antes estar ouvindo o VAR. E ouve quando quer. E aí, no segundo tempo, vem a expulsão do Bruno Henrique. É importante vocês fazerem essa análise, que na expulsão do Bruno Henrique, no lance anterior, no Romero, foi falta, não foi aplicada a falta, e aí vem a situação do Bruno, e o critério adotado para a aplicação do cartão amarelo, tanto no primeiro lance, no primeiro amarelo do Bruno Henrique, como no segundo amarelo, na nossa avaliação, não era caso para amarelo. E outros lances que aconteceram até, de certo modo, onde houve a anulação dos gols, foram faltas claras que o árbitro viu em campo. E nesse momento ele acabou se apoiando na possibilidade do VAR fazer a interferência. E aí a gente fica... Qual é a autonomia do árbitro de campo? Qual é a capacidade de intervenção do VAR? Qual é a orientação da comissão de arbitragem nesse aspecto? E aí fez com que o árbitro, nesses dois lances, com convicção, próximo da bola, não tivesse dado a falta onde teve a intervenção do VAR. Aí, se não bastasse tudo isso, um pênalti marcado, um lance completamente duvidoso, que inclusive a gente, quando fala a gente fala muito sobre critérios e a gente quer comparar lances que aconteceram conosco e com outros adversários, mas não tem como não lembrar que nesse lance que aconteceu, nesse pênalti, por exemplo, daquele jogo contra o Fortaleza, onde a comissão de arbitragem simplesmente coloca um parecer dizendo que foi um lance sem muita intensidade ou sem muita força, e que nos deixa numa condição de entender por que nesse lance, onde houve uma intervenção, que não houve uma intervenção, na verdade, forte, houve pênalti nesse lance. Então, para nós, a gente sai com o sentimento que poderia ter sido um grande jogo, e deixar muito claro aqui que uma derrota aqui na casa do Corinthians não é um absurdo. Obviamente, a gente veio aqui para ganhar, mas a forma como o jogo se desenhou, a forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro. Porque a anulação de 2 pênaltis, de 2 gols, com faltas claríssimas em que a autonomia era do árbitro de campo, fez com que se criasse um ambiente de completa instabilidade no jogo, fazendo com que aqui para nós, até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Então, a gente faz esse pronunciamento aqui dizendo que o clube, a diretoria, é muito proativa nas questões da arbitragem. A gente participa de todas as reuniões pós-jogo, colocando, pontuando, fundamentando, inclusive, na norma, porque é disso que a gente está falando aqui, das normas e das interpretações dos critérios. Segunda-feira o presidente vai estar numa reunião com os clubes, onde a pauta será também a arbitragem, porque não é comum, eu disse outro dia, não é comum que a gente esteja nessa fase do campeonato com tantas reclamações da arbitragem. E isso é um problema coletivo, e nós somos parte disso. E sendo parte disso, não nos resta outra alternativa senão fazer esse debate público
e também em todas as instâncias necessárias, como a gente sempre faz. Agora, o que a gente vê é que são vozes colocadas ao vento e que não tem e não produz nenhum resultado prático para uma solução efetiva. E a gente espera e vai continuar sempre defendendo os interesses do Internacional, porque hoje, mais uma vez, a gente se sente extremamente prejudicado por essa falta de critério da arbitragem brasileira. Boa noite. Mas e você, torcedor? O que achou dessa arbitragem? E esse VAR, hein? Vai mudar nunca? Comenta aqui o que você pensa e não esquece do like no vídeo, beleza?